A Prefeitura do Rio está mais presente do que nunca na educação. Acabou com a aprovação automática e reforçou o ensino dos alunos que estavam ficando para trás. Presente. O As Escolas do Amanhã está presente em tempo integral na vida das crianças. Presente. E hoje também conta com a presença de pessoas e empresas dispostas a ajudar. Presente. A educação estava pedindo mais atenção e o Rio respondeu essa chamada. Presente. Prefeitura do Rio, sempre presente. O que você faria se ficasse milionário? Saia correndo. Eu iria viajar, conhecer o mundo. Um apartamento. Eu ia gastar tudo em prancha. E você, já pensou? Pode sonhar alto. O Condomínio Estrelas da CHL acaba de lançar a maior promoção da cidade. Você compra seu apartamento e concorre a R$1 milhão. Isso mesmo, R$1 milhão. Eu estou dando essa notícia diretamente daqui, da área de lazer que já está 100% pronta. Venha até o estande do Estrelas, compre o apartamento dos seus sonhos e prepare-se para ser um milionário. Mandaria minha sogra para uma ilha deserta. Menorar na TV tem uma grande honra e, mais do que isso, a satisfação de poder apresentar a você que está em casa o comandante Robson Rodrigues, que é o homem que resolve as questões da implantação de todas as UPPs no estado do Rio de Janeiro. O comandante Robson Rodrigues é o comandante responsável por todas as UPPs do Rio. E é com ele que nós vamos conversar hoje. Robson, como vai? Tudo bem, Ronaldo. E você, como é que vai? Muito bem, e é uma alegria, uma felicidade poder receber você aqui pelos serviços espetaculares que você e os seus comandantes e comandados estão prestando à sociedade do Rio de Janeiro, principalmente no que tange a questão das UPPs. Nós agradecemos, em nome do nosso comandante-geral, o Coronel Mário Sérgio, do nosso secretário, nosso governador, nós agradecemos esse reconhecimento. Menorá na TV, entrando no ar, mais uma vez. Coronel Robson Rodrigues, a maior dificuldade que as pessoas diziam que havia era o enfrentamento com relação ao crime organizado e a inclusão do Estado nas áreas carentes, chamadas de favelas. Como é que vocês conseguiram projetar e praticar a instalação das UPPs em certas favelas da cidade do Rio de Janeiro? Vou dar um exemplo que me ocorre agora, Pavãozinho. Ronaldo, o que acontece é o seguinte, há várias formas de você enfrentar o fenômeno da criminalidade, né? E durante muitos anos optou-se pelo enfrentamento de uma forma muito repressiva, muito belicosa, né? E o que nós optamos agora é por uma forma inteligente, estratégica, né? Onde a gente não só disputa no campo físico, mas também no campo psicológico, né, de convencimento das pessoas. E o grande diferencial é você tentar, de uma forma estratégica, legitimar o Estado, incluir essas comunidades na ordem social e política, né, do Estado. Então, dessa forma, optando-se por uma estratégia, né, que não lance mão exclusivamente do poder bélico, é que nós avançamos muito rapidamente, né? Então, por um formato anterior, por um modelo, por um paradigma já esgaçado, por um paradigma já arcaico, a gente se equivocava, né? Então, foi um momento propício, né, onde pessoas começaram realmente a pensar, a refletir de uma forma muito menos desgastante de se conseguir o objetivo e atingir a vocação institucional do Estado e da Polícia Militar. Diferentemente do que as pessoas imaginam, a população favelada, a população carente, nesses bolsões que nós temos no Rio de Janeiro, especialmente no Rio de Janeiro, essa população, ou essas populações, elas não estão satisfeitas com o comando do tráfico ou da bandidagem organizada, ou até desorganizada, não sei como é que se poderia chamar esses vagabundos que atuam nas favelas do Rio de Janeiro, mas essa população ela não está satisfeita com esse comando.
E quando a PM entra com o Estado de uma forma global, trazendo uma série de soluções para o dia a dia dessas pessoas que vivem nessas áreas carentes, o que eu quero saber é se vocês sentem nessa entrada o apoio da população. Como é que vocês conseguem, de uma certa maneira, contornar a questão do comando anterior, que é um comando irregular, ilegal e absolutamente terrorista, com a questão do comando da PM a partir do momento em que a PM consegue entrar na comunidade carente? É uma experiência fantástica, eu diria, né? De poder operacionalizar uma coisa que é muito teórica, né? E eu posso até aqui, sem a menor receio de errar, de afirmar que a Polícia Militar nunca gozou, na sua história de 200 anos de existência, nunca gozou de tamanha credibilidade como está gozando agora. Então é um momento importante, é uma oportunidade singular para nós podermos realmente atingir nossos objetivos institucionais e facilitar a entrada desses programas sociais. O que acontece é um fenômeno incrível, porque a mensagem da UPP ela já está lançada, as pessoas já percebem, já entendem a diferença de abordagem, isso é fundamental, né? A mídia tem um papel fundamental nesse processo, né? Houve uma mudança de posicionamento, de postura, inclusive da classe média, né? Uma visão, como você bem ressaltou, uma visão preconceituosa de que nesses locais havia uma conivência, havia uma autorização tácita para que o tráfico exercesse um papel que é do Estado, né? Mas o que a gente percebe é que não é verdade isso, que ninguém absolutamente estaria aprovando a violência, pelo contrário, há toda uma vontade, um basta, né? Um sentimento de basta, e isso a gente pôde aproveitar com, vamos dizer assim, com um posicionamento muito estratégico, como eu havia falado. Porque, na verdade, eu quero te interromper para te dizer o seguinte, muitas vezes a mãe de família, o pai de família, o trabalhador que vive na região carente, ele é obrigado a abrigar, a esconder um vagabundo, porque o filho, a filha ficam brincando na região durante o dia e os pais não estão perto para poder dar uma condição de atendimento ao filho e essas crianças ficam à mercê da vagabundagem. Esses pais e mães mesmo, subindo o morro, num horário mais escuro, num momento de dificuldade, podem ser, vamos dizer assim, interceptados no meio do caminho e podem lhe tirar as vidas. Então, eu acho que é um sistema de medo que acaba se transformando num círculo vicioso, que a PM acaba, com o governo do Estado e todo esse aparato de inteligência que vocês criaram, vocês acabam quebrando esse paradigma, esse sistema, e obviamente que as coisas se modificam. É o poder pelo terror, né? Então a gente consegue perceber algumas táticas, né, desses grupos marginais. Ou eles têm uma relação muito paternal com essas comunidades, né? Ele é o paizão que vai substituir o Estado, vai dar alguns benefícios, né? Alguns benefícios sociais que o Estado muitas das vezes não faz. Então tem essa relação. Essa relação é mais difícil até de quebrar. Mas acontece que as últimas gerações desses grupos marginais, eles têm optado por um outro tipo de domínio, que é o domínio pela força, né, pela violência, e esse medo ele cresceu assustadoramente. Então esse medo, essa violência física, essa violência psicológica, né, isso traz um trauma para todos de uma forma geral, principalmente para as crianças, né, que perdem suas oportunidades, que perdem a escola, o lazer, né? Então isso aflige muito essas famílias que às vezes não têm mesmo para onde morar. E a nossa estratégia hoje é atuar nesse sentido, realmente reverter esse processo, né? Hoje nós contamos com esse entendimento para o governo do Estado, há toda uma parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social, né, para entender que não só a força física, como nós fizemos equivocadamente no passado muito recente, mas também nós precisamos de resgatar uma dívida social que essas pessoas ali têm direito sim de cobrar, né? Então a gente está levando também, junto com o secretário Ricardo Henriques, a ideia da UPP social, não só a força física, não só
A ocupação pura em si, mas é uma ocupação com uma estratégia, com um objetivo. A paz para que os produtos, os bens, os recursos que são de direito daquelas comunidades que muito tempo ficaram desassistidas, eles possam chegar. De todas as ocupações que vocês fizeram, qual foi a mais violenta? Olha, eu digo que a mais emblemática, eu ainda não era o comandante das UPP, mas acompanhava, eu estava lá no Instituto de Segurança Pública, acompanhava os dados, acompanhava isso de perto, né, vamos dizer assim, mas não estive no processo. E a gente pode dizer que a mais emblemática foi a da Cidade de Deus. Por quê? Porque ali foi o divisor de água no sentido da possibilidade. A coisa que a gente tinha somente o Santa Marta, né? Então o Santa Marta ainda causava uma certa dúvida. Será que isso é aplicável aqui, mas também é aplicável numa grande comunidade, uma comunidade mais complexa? Porque a Cidade de Deus é realmente uma cidade. São 120 mil habitantes. E tem todas as fontes de possibilidade de problemas, tem milhões de entradas, milhões de saídas. Eu conheço bem a Cidade de Deus. Isso. Então, sob o ponto de vista estratégico, né, para os policiais, muitas vezes céticos, né, que um programa dessa magnitude fosse o programa que iria modificar um paradigma já bastante usado, né? Então havia ainda essa dúvida, esse ceticismo. A partir do momento que se ousa e que se faz na Cidade de Deus, isso começa a modificar, a ponto de, nas últimas, né, que tem um grau parecido de complexidade, como o Borel, como o Salgueiro, como lá o Andaraí, nós não tivemos nenhum tiro. Então foi uma ocupação, sob o ponto de vista estratégico, sob o ponto de vista do risco para as pessoas, foi altamente exitosa, né? Então isso mostra uma possibilidade, né? E mostra essa estratégia e mostra que essa estratégia está correta, né? De aprender com essas pequenas, depois passando para as mais complexas. O grau de complexidade vai aumentando, a gente vai aprendendo com esse grau de complexidade gradativo e depois nós vamos chegar em 2014, como o próprio secretário já sinalizou, ao Complexo do Alemão. Que é um complexo complicadíssimo. É uma região que eu também conheço. No ano de 1984 e 88, eu fui muito bem votado naquela região, porque eu realmente andei a pé em todos os lados ali, e tem coisas ali, tem entradas e saídas muito complicadas, e eu vou torcer para que vocês tenham sucesso. Eu quero te fazer a seguinte pergunta. A sociedade brasileira, ela costuma apontar o dedo, e mais agora com a mídia, para os corruptos que nela vivem. Ela não consegue perceber que a corrupção ela está totalmente enraizada no comportamento social. Não é no advogado, não é no médico, não é no PM, não é no governador, não é no secretário, não é no prefeito, não é no administrador regional. Se você pegar todo o complexo da sociedade brasileira, você vai encontrar gente ruim em todos os seus aspectos. Um caso desses que aconteceu, que foi noticiado fartamente em função da mãe da vítima, foi o caso do túnel Dois Irmãos e o atropelamento do filho da atriz da TV Globo, em que 2 PMs foram, de uma certa maneira, acusados, eu não sei se flagrados, eu não me lembro bem, mas foram acusados de terem recebido propina para liberarem o carro. Qual é o nível de complicação que esse tipo de atitude traz para o dia a dia da PM? Olha, eu diria que, como nós somos uma instituição cujo negócio é a credibilidade, então nós atuamos muito em cima da credibilidade, dessa rede de confiança que a gente tem que construir no dia a dia. Então qualquer, vamos dizer assim, qualquer atentado, qualquer mácula nessa imagem pode acarretar, se não forem tomadas as medidas de uma forma muito rápida para sanear esse problema, né, a gente pode ter um prejuízo muito grande. Então a gente trata como crise, né? É uma crise de imagem, uma crise de confiança. A gente vem caminhando numa trajetória muito interessante de resgatar essa credibilidade, e isso causa um transtorno, né? Mas o que é interessante é passar imediato para a população, né? Que isso realmente é um desvio.
mazelas há em toda a sociedade, mas eu diria que na nossa corporação isso é muito mais sentido, né? A gente precisa estar atento, nós não pactuamos com esse tipo de comportamento porque traz um prejuízo muito grande para as nossas ações. A gente tem que mostrar isso sempre para a comunidade, para a sociedade. Nós estamos sempre atentos para atuarmos de uma forma muito preventiva. É lógico que como a polícia é o primeiro braço do Estado, é o mais presente, é o mais ostensivo, e a Polícia Militar especificamente nesse sentido, ela também vai ter todos esses problemas mais visíveis, né, mais visibilizados. Então, o que a gente percebe, sim, existe todo um comportamento da sociedade, né, que às vezes prejudica todo um trabalho também nosso. Por mais que nós reforcemos nossos valores, reforcemos nosso prazer em estar levando o melhor de nós para a sociedade, né, ainda, infelizmente, ainda tem esses comportamentos da sociedade que estão pactuando com elementos nocivos que estão nos nossos quadros, né? E isso às vezes deixa esses tipos de desvio um pouco invisível. Até para nós apurarmos é difícil. A corrupção é um crime muito difícil porque é um pacto entre dois criminosos, né? Tanto o que corrompe como o que é corrompido. E quando esse só vem à tona a partir do momento em que há uma quebra nesse pacto, né? Quando um que prometeu dar um benefício ele não dá, quando o outro que prometeu deixar de fazer alguma coisa em virtude desse benefício a ser recebido também não faz isso, aí isso vem à tona de uma forma. Infelizmente é isso que acontece. Infelizmente foi preciso uma crise, uma dor para nós verificarmos, termos esse poder de visibilidade. O que eu gostaria de conclamar à sociedade nesse momento realmente que a sociedade se denunciasse, né? Nós temos nossos telefones sempre à disposição, o comando OPP está lá, está à disposição, e para aqueles que não queiram se identificar, que queiram passar e-mail sem se identificar, nós temos lá nosso e-mail que é comandoupp.pemerge@gmail.com, comandoupp.pemerge@gmail.com, para nós da UPP. E para a polícia, de uma forma geral, aciona o Disque Denúncia, que é um número bem conhecido, aciona o 90, a Corredoria da Polícia, a Corredoria Unificada. Isso é fundamental para que nós possamos contar com o controle da sociedade. A polícia é uma instituição que deve ser controlada pela sociedade. Então, a gente conta com isso, com esse apoio, para nós também podermos dar o melhor que nós temos para a população. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com o coronel Robson Rodrigues, que é o comandante das UPPs no Rio de Janeiro. Não saia daí, já voltamos, porque o coronel vai nos explicar como a PM funciona, como eles selecionam os quadros que vão ocupar as áreas carentes do Rio de Janeiro e muitas outras questões que talvez você não conheça e que você vai passar a apreciar a partir dessa nossa conversa. Já voltamos. A agitação do dia a dia requer cada vez mais sua atenção. E a visão dinâmica é uma das mais importantes ferramentas que você pode contar. Buscando mais segurança, tranquilidade e conforto em sua visão, a Rodenstock lança as lentes progressivas digitais Life 3D. Maior abertura de visão em distâncias próximas, intermediárias e longas, aumento de contrastes e a melhor definição de imagem. Rodenstock German Eyewear, sua melhor escolha em lentes e armações, encontrada nas melhores óticas. CREB, Centro de Reumatologia e Ortopedia Botafogo, localizado no coração do bairro, próximo ao metrô. Prédio inteligente com ar-condicionado central e estacionamento. Um novo conceito de atendimento médico com áreas amplas e os mais modernos equipamentos. CREB, dignidade e respeito aos pacientes. Há 30 anos em evolução. A Prefeitura do Rio está mais presente do que nunca na educação. Acabou com a aprovação automática e reforçou o ensino dos alunos que estavam ficando para trás. Presente. Com as escolas do amanhã, está presente em tempo integral na vida das crianças. Presente. E hoje também conta com a presença de pessoas e empresas dispostas a ajudar. Presente.
A educação estava pedindo mais atenção e o Rio respondeu essa chamada. Presente. Prefeitura do Rio, sempre presente. Robson, como é que vocês selecionam os PMs que vão fazer parte das ocupações das UPPs? Bom, essa estratégia ela parte principalmente da secretaria. Tem um colegiado para estabelecer estratégias. Há um princípio, né? O próprio comando geral também ele comunga desse princípio, né? Que o policial mais antigo que passou por traumas, trocas de tiro nessas comunidades, ele já tem um comportamento, já uma predisposição. Então a ideia é trazermos pessoas que nunca tiveram... Sem vícios nesse sentido. Não é que o sujeito seja viciado, não é essa questão. Eu usei mal a palavra, mas... São traumas, né? Traumas. Que passam, então quer dizer... Sem experiências anteriores. Isso é um mecanismo de resistência, um mecanismo de defesa do próprio ser humano. Então, o que se pretende com isso é você mesclar um pouco, mas ter essas pessoas que não participaram desses traumas, para que nós possamos atingir um objetivo de nos aproximarmos o mais rápido possível e da comunidade, para a gente poder criar essa rede, né, de confiança, essa rede de participação cidadã. E a gente precisa de vencer todos esses obstáculos que foram construídos no passado. Não por eles, mas foram construídos em relação da polícia em relação à comunidade e vice-versa. Então, a ideia é pegar sempre os mais novos. Agora, isso é uma coisa muito hipotética, em tese, a gente está falando isso, mas o que a gente pode perceber também é que, muitas das vezes, o policial novo também ele não vai ter uma sensibilidade comunitária. O que eu estou chamando de sensibilidade comunitária? Ele já vinha na própria formação dele, ou alguns valores dele, ele não consegue conceber essa coisa de respeitar as diferenças. Ele também não tem uma percepção mais acurada, também ele não despertou isso durante o curso de formação para essa coisa dialógica, né, de saber ouvir, de estar com o que nós chamamos de policiamento orientado para o problema, né, de identificar esses pontos de vulnerabilidade. Às vezes ele já tem uma representação que ele já traz já de fora, de que o fazer policial é isso mesmo, é o tiro, aquela coisa mais bruta e bélica, né, nessa coisa de interpretar que o papel do policial seja realmente isso. Esses não têm essa sensibilidade, então com a prática nós vamos retirando isso, eles vamos percebendo essa... E reeducando o policial. Reeducando aqueles que a gente tem condições de reeducar e outros a gente pode colocar em processos para a gente verificar se há interesse da corporação em permanecer ou não com esses policiais. Bom, então isso seria de uma forma geral. E os oficiais que vão comandar, esses são, né, a partir da minha entrada no comando das UPPs, eu estabeleci que esses são voluntários, tá? Eles enviam um currículo para o comando das UPPs, eles enviam lá uma carta solicitando, pedindo, explicando as razões que o levaram a optar pelo comando de uma UPP. E nós também passamos por um crivo correcional, né? Nós verificamos o passado dele, como é que ele lida com essas questões, tá? E nós qualificamos em um mês, né? A gente sempre que nós vamos inaugurar uma UPP, nós já estamos com o comandante lá, só não anunciamos para não criar uma assédio, uma expectativa, mas a gente começa a treinar, qualificar, começa a introduzi-lo na comunidade que ele vai comandar, começamos a apresentá-lo para ele começar a se familiarizar com isso, para o processo ser mais rápido possível. Qual é o número médio de policiais que vocês destinam para cada ocupação e qual é a qualificação de cada um desses homens? O que é que eles têm que saber fazer? Eu acredito que não tenham todas as mesmas características. O que é que vocês esperam que a ocupação produza na realidade? O que acontece hoje, a gente, dentro do nosso curso de formação de soldados, nós já introduzimos alguns módulos do que nós chamamos de polícia comunitária. A ideia nossa é criar também a Escola Nacional de Polícia Pacificadora, que vai pegar todas as experiências, né, erros e acertos com essas implantações, e nós, a partir dessas experiências, nós alimentarmos esses módulos e criarmos módulos práticos, ou seja, esses modelos que muitas vezes vêm de fora,
né, os princípios, mas como esses princípios da polícia comunitária, a polícia de proximidade, eles se estabelecem e se materializam na prática. A partir daí, nós criarmos toda uma base de dados para fazer com que essa base de dados seja o alimento das próximas turmas. Então, essa é a ideia. Por enquanto, como ocorre, né, nós recebemos todo um referencial de polícia comunitária, como isso se dá em vários países, as experiências desses países, desses estados, e nós qualificamos nesse sentido. Hoje já estamos fechando um convênio com o Tribunal de Justiça, né, para também aumentarmos esse módulo com o curso de mediador de conflitos, né, policial. Briga de marido e mulher. Isso, briga de vizinho. Isso. O que acontece? Quando sai a arma, né, as ocorrências que vão ser mais demandadas, né, tem relação com esse tipo de violência doméstica, com esses pequenos delitos que eram resolvidos pela instância do tráfico, né, que eram essas demandas reprimidas. Então, essa criação... É o juízo de primeiríssima instância. Justamente. Informal, um mecanismo informal de resolução de conflito. Quando isso some, há um vácuo, há uma litigiosidade ainda reprimida que a gente precisa entender. E além de entender, nós precisamos dar encaminhamento, resolver, dar solução, encaminhar, entendeu? Então, isso é fundamental. Então, hoje, o homem, em vez de estar preocupado em ficar treinando cada vez mais o tiro, as formas de guerra, de combate, ele vai ter... Está treinando o cérebro. Justamente, ele vai ter que treinar toda essa forma estratégica de mediação de conflito, de encaminhamento e de entender a nova dinâmica que surge após o período em que havia armas. Então, o que desaparece nessas comunidades pacificadas é a arma longa, as ocorrências mais violentas. Então, o homem tem que estar preparado para resolver outro tipo de demanda. Muitas vezes a gente vai à rua, vamos mudar um pouquinho de assunto, mas a gente vai já voltar para as UPPs. A gente vai à rua e a gente vê um PM gordo, um PM barrigudo, um PM mal uniformizado e que, principalmente, com uma avaliação razoável, a gente sente que aquele sujeito não vai conseguir correr atrás do criminoso se houver um problema no meio da rua. Como é que vocês estão lidando com essa questão? Uma coisa muito nova que a gente está tentando implementar, né, e que eu, quando estava comandando o batalhão de choque recentemente, antes de vir para as UPPs, a gente tentou estabelecer que é a coisa do marketing institucional, ou seja, você tem que passar informações do teu produto para a sociedade tem que estar informada. E há vários tipos de linguagem, né? Verbais e não verbais. Não adianta eu falar aqui e, de repente, a minha postura, meu posicionamento, a minha forma de agir, ela vá de encontro, ela fira todos os princípios que eu estabeleci aqui de uma forma teórica. Então, a imagem é fundamental, né? O que significa aquela imagem, né? Qual é o significado que está transmitindo para esse público receptor dessa mensagem, né? Então, a gente precisa trabalhar isso. É fundamental a educação física, é fundamental o fardamento. A Polícia Militar está se preocupando com isso, vai lançar um novo fardamento que realmente facilite essa aproximação. É o tipo de armamento que é utilizado, ele não é um dos mais adequados. Nós estávamos discutindo hoje, nós vamos reformular mais rapidamente algumas unidades nesse sentido, modificar o tipo de armamento. A gente vai optar pelo armamento não letal, entendeu? Em razão de uma ocorrência mais grave que for, que não vai surgir a arma de fogo, nós temos que estar preparados com técnicas não letais, com o treinamento físico que nós chamamos de defesa policial militar, que é um curso, né? Onde o policial aprende a defesa corporal, mais voltado para as ocorrências, né? Então, tudo isso tem que ser valorizado, né? Para dar tranquilidade ao policial, para o policial deixar de passar aquela tensão toda e ser visto e ter o significado do policial que atende, policial que presta serviço, policial preocupado. E a imagem vai dizer tudo. A imagem é a primeira coisa, né? O policial tem que ser receptivo. A população tem que ir, tem que abraçar. Até nós estávamos brincando, como é que a população vai abraçar alguém que esteja até incomoda, um fuzil atravessado, em bandoleira, não é a forma mais adequada para a gente estar em contato
uma interação maior de proximidade com a comunidade. Então a gente precisa facilitar tudo isso. Até o fardamento é fundamental para esse tipo de estratégia, né? Existe um sistema que eu não conheço, mas eu, como cidadão, sou obrigado a conviver com ele, que é aquele sistema em que vários veículos da PM estão parados em locais estratégicos da cidade do Rio de Janeiro, especialmente na Zona Sul, na Orla Marítima, na Vila Copacabana e talvez até em outras ruas mais interiores. E você vai e se queixa ao PM que aconteceu alguma coisa ali um pouquinho mais adiante, um pouquinho mais atrás, e ele diz que ele ali dali não pode sair. O que isso causa, na sua opinião, no sentimento do cidadão em relação à PM? Você acha que quando alguém vai buscar um PM para que ele lhe ajude porque houve um assalto, houve uma violência de qualquer natureza, e o PM diz que não pode sair daquele local onde ele se encontra, como é que você vê essa questão? Isso é extremamente problemático. Às vezes é uma falta de entendimento, ou o policial realmente ele não percebeu qual é a verdadeira função da polícia, né? De atendimento à população imediata, né? Que isso deve ser um princípio que vai deixar todos os outros atrás. Então, em primeiro lugar, é o atendimento à população. Nem que ele não vá resolver o problema de prender, de recuperar a régua, mas ele tem que atender a pessoa. Isso aí é fundamental. Isso é que nós passamos. O princípio da polícia de proximidade é justamente esse, né? De estar atento com essas demandas da população. A questão do baseamento sem essa flexibilidade é problemática por causa disso, porque é uma coisa muito burocratizada, né? E sem a criatividade individual. O que nós pregamos, principalmente nesse tipo de policiamento de proximidade, é que o policial tenha, primeiro, criatividade, né? Ele tenha uma flexibilidade muito maior do que ele poderia ter ou pensar que tivesse no modelo burocrático, né? Para que ele possa resolver de fato os problemas. Ele aprende os princípios, ele aprende a forma estratégica, por que ele está fazendo ali, a função dele nesse contexto. Ele tem essa flexibilidade, essa autonomia com responsabilidade. Mesmo porque a própria comunidade, quando passa a conhecer o policial, vai cobrar a ação ou vai cobrar quando ele se desvia de alguma coisa e os canais estão abertos, ele vai ser muito mais controlado. Então, não é uma desculpa de que se ele sair dali alguém vai chegar. Não, porque a própria população já está observando, já está vendo, então vai ser justamente o contrário. Ele vai ter que ser cobrado para agir e se ele não o fizer, ele está com autonomia e tem a responsabilidade para decidir se vai fazer ou não fazer. Se não fizer, ele é responsável pelos atos dele, entendeu? Qual é a maior dificuldade que você, como comandante das unidades que ocupam as áreas carentes do Rio de Janeiro, são as UPPs, qual é a maior dificuldade que você vê nesse serviço que o governo oferece à cidadania? A maior dificuldade é o treinamento dos policiais, é a compreensão da população, é o confronto com os vagabundos, o que é realmente que cria o maior problema para a ocupação? Olha, o maior problema, eu diria que se houver são vários, tem vários problemas e é por isso que nos faz do serviço policial um serviço altamente estimulante, né? Essa complexidade do serviço policial. Mas se a gente tivesse que escolher eu escolheria a falta ainda de compreensão, né? Tanto total desse programa, tanto por parte de alguns segmentos da sociedade, quanto às vezes por parte de uma parcela conservadora da minha instituição. Da própria polícia militar. Então, de não entender isso, quais são os benefícios. Mas é uma falha nossa também, porque a gente está pecando ainda, né? Nós estamos muito recentemente nesse comando, nós estamos pecando ainda no que a gente se chama de endomarketing, né? Que seria a explicação de todo esse processo para dentro da instituição. Então, eu preciso trabalhar mais nisso. A gente está formando nossas equipes. É uma coisa nova ainda para a corporação, entender uma forma gerencial, moderna, de se lidar com as questões. E a gente precisa explicar muito bem que produto, quais são os benefícios, como é que ele é estabelecido, para aquelas pessoas que ainda resistem, né, elas poderem agora ter um contra-argumento e entenderem que a coisa não funciona assim, funciona dessa forma. Entendeu? Então, eu entendo, e hoje isso fica claro para mim, e sempre ficou,
de que quanto mais legítima uma polícia, quanto mais legítima a ordem, quanto mais legítimo o Estado, menos polícia a gente vai precisar. As pessoas vão se autocontrolar a partir do consentimento entre as partes. Então, seria muito mais desgastante para mim o modelo anterior, onde eu precisava de ter muito mais armas, muito mais policiais, muito mais mortes de policiais, morte das pessoas. Então, já por isso, já o programa seria muito vantajoso sob o ponto de vista profissional da Polícia Militar. Isso é que a minha instituição precisa entender, tá? Não digo a minha instituição como um todo, mas algumas parcelas ainda da minha instituição. Não saia daí, você está assistindo o Menorá na TV e nós estamos conversando com o Coronel Robson Rodrigues, que é o comandante das UPPs, que são as ocupações de áreas carentes, favelas, na cidade, no estado do Rio de Janeiro. Já voltamos, vamos conversar com o coronel sobre a sua formação pessoal, sobre o motivo que o levou à PM e sobre como ele exerce a sua atividade policial no estado do Rio de Janeiro. Já voltamos. A agitação do dia a dia requer cada vez mais sua atenção, e a visão dinâmica é uma das mais importantes ferramentas que você pode contar. Buscando mais segurança, tranquilidade e conforto em sua visão, a Rodenstock lança as lentes progressivas digitais Life 3D. Maior abertura de visão em distâncias próximas, intermediárias e longas, aumento de contrastes e a melhor definição de imagem. Rodenstock German Eyewear, sua melhor escolha em lentes e armações, encontrada nas melhores óticas. O que você faria se ficasse milionário? Saia correndo. Eu iria viajar, conhecer o mundo. Um apartamento. Eu ia gastar tudo em prancha. E você, já pensou? Pode sonhar alto. Quando a Ministreiras da CHL acaba de lançar a maior promoção da cidade. Você compra seu apartamento e concorre a R$1 milhão. Isso mesmo, R$1 milhão. Eu estou dando essa notícia diretamente daqui, da área de lazer que já está 100% pronta. Vem até o estande do Estrelas, compre o apartamento dos seus sonhos e prepare-se para ser um milionário. Mandaria minha sogra para uma ilha deserta. Coronel Robson, como é que alguém sente no coração a vontade de ingressar na PM, na Polícia Militar, no caso nosso aqui do estado do Rio de Janeiro? Quem era o menino Robson, o rapaz Robson, que teve essa vontade e que tomou essa decisão e que implementou essa decisão em um determinado momento da sua vida? Eu vou dizer da minha experiência, porque a motivação dos outros a gente não vai poder... Mas na verdade, eu vim para a polícia para procurar um emprego. Não tinha vocação nenhuma, não esperava encontrar nada do que hoje eu encontrei, né? Eu digo que a polícia é uma droga, mas acaba a gente ficando dependente dessa droga, né? Então eu acabei virando dependente da polícia, porque aprendi a gostar do serviço e da nobreza do serviço, né? Eu vim também de comunidades carentes, né? E meu pai tinha alguns objetivos muito modestos, né? O objetivo de que eu fosse, né? ou militar, ou jogador de futebol, bem modesto, né? E na época eu fazia uma faculdade de ciência e estatística do IBGE, na ENSE, e trabalhava, e tinha um problema sério porque eu tinha que estudar, trabalhar, correr. Qual era a profissão do seu pai? Meu pai era bancário, né? Bancário. E sua mãe trabalhava também? Minha mãe professora. E eu tinha que correr para cá, correr para lá, e aquilo me cansava, eu chegava, só tinha domingo para poder respirar e ler alguma coisa. Aí um dia, verificando no vestibular, vi ali a opção oficial da polícia. O oficial da polícia tem profissão garantida, que não sei o que lá. Então aquela coisa de ter um emprego, e ter um emprego mais seguro e menos cansativo. Com 18 anos de idade. Isso é com 20, 21 anos.
Aí eu ingressei e eu já tinha sobrado no exército porque eu não gostava de militar, detestava essa coisa do militarismo, dessa coisa repressora, era extremamente crítico contra o sistema militar que a gente estava lá ainda na época da ditadura. E eu quando eu tinha 18 anos, eu fiz a prova do CPOR, que era a forma mais fácil de você sobrar, que me informaram isso, né? Então faz a prova do CPOR, vai lá, pede para sobrar. E eu fiz a prova do CPOR, passei, depois uma peregrinação dentro do exército para poder, você vai ter que servir, não sei o que lá, vai ter que servir. No último minuto, ele falou assim, não, você sobrou. Eu pulei de alegria, mas cheguei em casa, meu pai com a cara, poxa, meu filho, você sobrou, eu queria que você fosse oficial do exército, tudo mais, estava com aquele sonho. E o que acontece? Isso passou. E logo depois eu fiz a prova para a polícia, sem saber. Aí eu cheguei em casa, né, e falei, pai, pô, você não falou que agora eu passei para PM. Sou militar, agora eu passei, vou ser militar, oficial. Aí ele falou, e meu filho, é mesmo? E da onde? Aí eu falei, da Polícia Militar. Ele falou assim, poxa, da Polícia Militar. Aí isso foi, eu passei para a polícia, fomos lá encarar, mas pô, cada dia que eu via aquilo ali, uma coisa de maluco, aquela coisa de hierarquia, de você que não me acertava em nada. Burocracia. Uma burocracia, todo dia pedia para ir embora, mas o que me conquistou dentro da corporação, né, foi de ver que tem um mundo diferente, principalmente na academia, né, eram pessoas com valores interessantíssimos. A gente tem uma representação da polícia extremamente negativa, por esses contatos que a gente tem, né? Então aquilo me fascinou, porque eu comecei a ter amizades ali com valores que eu tinha tido na minha família, mas no mundo da rua a gente acaba esquecendo a coisa da malandragem e tudo mais, e aquilo ali me encantou de tal forma que eu acabei sendo contaminado por aqueles valores positivos, né? Então eu tenho hoje amigos do mais alto valor e gabarito dentro da corporação. Eu falei, poxa, isso aqui vale a pena, é um serviço bonito, acabei me interessando pela... Eu não tinha essa vocação, acabei ficando, hoje as pessoas, você é vocacionado? Não, eu acabei achando um caminho dentro da corporação e eu falei, pô, já que estamos aqui, vamos tentar fazer da melhor forma possível, né? E acabei me engajando de uma tal forma que as pessoas pensam, pô, você veio, já é vocacionado, você veio de família que tem militar? Não tenho, a minha história é totalmente diferente, né? Então acabei me encantando. E como todo oficial, o cadete ou o aspirante, quando sai, já quer fazer faculdade de Direito, eu fui, né? Fiz uma faculdade de Ciências Atuariais e fiz uma faculdade de Direito, né? Mas descobri que o direito também não era o que você gostaria. Não é que eu não gostaria, é que era para a minha profissão, né? Porque quem faz o direito na corporação não vai exercer mesmo, mas é para te ajudar na corporação. Sim, você pelo menos conhece a lei, sabe de onde a lei vem, como ela é constituída e quem aprova. Isso é uma representação que a gente tem. E que, por um serviço de uma complexidade enorme, a gente precisa de vários campos de saber para a gente poder dar conta da nossa profissão. Que você tem que entender um pouco de gestão, tem que entender um pouco de comunicação social, tem que entender de direito. Muito de comando. Justamente, como de aceitar e passar ordem. Isso. Dar ordenamento e receber. A administração E o que você tem que entender também é da sociedade. Você tem que entender a sociedade. Dentro da faculdade de Direito tinha uma matéria chamada Sociologia Jurídica. Aquilo me encantou muito mais do que as outras matérias jurídicas, né? Porque eu saía de uma operação policial, troca de tiro, o tráfico matando, eu cortando mão, né? Aí eu chegava na sala lá do professor de Direito Constitucional e falava assim, pô, não há pena de morte no Brasil, a não ser nos casos de guerra e tudo mais. Aí eu falava assim, pô, que balela, hein? Está vindo aqui agora. A pena de morte é diária. Eu acabando de sair das favelas, dessas comunidades, do tiroteio, né? Vendo tudo isso, eu falei, pô, isso não responde a minha... Vou terminar a faculdade de Direito, mas não é isso, eu quero encontrar alguma coisa. E depois eu me aproximei das ciências sociais, em razão dessa disciplina, e fui fazer o mestrado em antropologia. Aí foi que eu me encantei. Eu faço por prazer, né? Sou um pesquisador dessa área, né? Fui formado pela UF, né? Meu orientador, o professor Roberto de Lima, que tinha escrito sobre a polícia e sobre o sistema de justiça criminal no Brasil. Então, quer dizer, eu me aproximei dessa comunidade acadêmica, né? Dos antropólogos, das ciências sociais, e acabei me encantando e eu acabei trazendo todas algumas questões que a gente acaba respondendo de uma forma científica e discutindo com várias outras pessoas. Isso é interessante, isso enriquece o meu trabalho no sentido de que qualifica meu poder decisório,
qualifica a minha visão em relação à sociedade, à comunidade, né? E a antropologia tem um olhar muito, assim, muito generoso para a diversidade. Sem dúvida. Né? Então, compreende o outro e suas diferenças. Para a polícia... Compreende todos os outros. Justamente. Então, para a polícia, isso é fundamental, você conhecer e dialogar, né, com o outro, entendendo, e não de uma forma preconceituosa, etnocêntrica, mas de uma forma que você possa entender que o outro é diferente e que você não vai impor nenhuma cultura em cima do outro. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua, a não ser que você entenda a cultura do outro e você possa, por reflexão, entender cada vez mais a sua a partir dessa diferenciação, desse contato. E a soma dessas culturas é que faz a cidadania funcionar. Funcionar. No mundo como o nosso contemporâneo, multifragmentado, multicultural, isso é fundamental. Esse conhecimento foi um conhecimento que me foi muito valioso até hoje, entendeu? Além da qualidade humana, generosidade, capacidade de compreensão do outro, inteligência, sensibilidade, qual é o treinamento físico pelo qual um PM precisa passar para chegar a se qualificar como um bom policial militar? Ele tem que estar preparado para usar, principalmente, o seu corpo e o seu armamento de uma forma tranquila. Né? Então ele precisa dominar muito bem a sua fisiologia. Então ele passa assim por treinamentos físicos, às vezes muito intensos, né? Então ele precisa, quando ele passa, ele tem as suas provas. Você está falando de artes marciais ou de qualificação física em termos de técnicas realmente de preparação física? Tudo. Então ele precisa isso. Se acontece de uma forma ideal, eu diria que ainda não. A gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio. Né? Mas nós temos capacitação de defesa pessoal, nós temos o treinamento físico voltado para tiro. Então, quer dizer, você dominando o seu corpo para você atirar bem. Então você tem que chegar bem fisicamente, com o seu fisiologismo, com a sua fisiologia humana equilibrada, para você fazer bom uso do armamento. É lógico que nem todos eles vão assimilar muito bem esses ensinamentos, né? Mas a gente precisa estar monitorando isso, monitorando a saúde do policial. A gente tem que estar investindo. Eu hoje já tive discutindo isso com alguns membros da minha equipe, a gente trazer uma medicina preventiva, né? E esse treinamento físico também, de uma forma preventiva, ou seja, treinamento físico para poder auxiliar, né? Ser um instrumento do seu trabalho. Vamos voltar para a questão das UPPs, e a pergunta que eu te faço é o que você espera do teu comandado e o que você espera da população que recebe uma unidade pacificadora de polícia ou de polícia pacificadora na sua região de residência? Eu espero do meu comandado o entendimento, né? A gente bate nessa tecla, o entendimento desse valor que é a vocação de atender, de bem servir a comunidade, né? Então, você já excluiu alguém da tua equipe? Já. Você pode, sem citar nomes, explicar os motivos? Eu tenho um mês, né? Por falta dessa sensibilidade. Então eu tive que tomar uma decisão muito rápida, né? Porque eu avaliei algumas questões que a comunidade estava trazendo. Então eu tive que afastar. Foram 8 policiais que eu precisei afastar, né? Não do mesmo local? Não do mesmo local, mas eu precisei tomar essa iniciativa até para apurar de uma forma mais isenta, para saber se realmente o que estava acontecendo. Também a gente não pode ser assodado a ponto de, vamos dizer assim, de desprestigiar o policial, mas eu preciso... até porque o outro que não foi afastado, ele tem que confiar no comando. Se o comando está do lado dele, não conta. Justamente. Então, quando os indícios eles afloram, a gente precisa tomar uma posição muito rápida, né? Principalmente para sinalizar para aqueles que porventura... que remanescem, né? Justamente, que possam entender que se eles fizerem alguma coisa errada vai permanecer, não. A gente precisa, de uma forma isenta, apurar, mas eu não posso deixar que um desvio, e não posso também não ter uma ação muito rápida e proativa para deixar que um desvio possa comprometer o programa, né? Então, eu já tinha falado, é um nível de confiança que nunca atingimos antes. Então, se a gente titubear,
se a gente vacilar na nossa sinalização, no nosso posicionamento, isso pode pôr em risco todo o programa. A gente tem uma responsabilidade muito grande com a sociedade, muito grande com essas comunidades, para a gente titubear ou vacilar em alguma de nossas posições. Tem gente que imagina que a ocupação da PM nessas regiões carentes significa um confronto exclusivo com o tráfico de drogas. E nós sabemos que o tráfico de drogas é um dos componentes da vagabundagem que eventualmente pode estar localizado em alguma dessas áreas carentes. Como é que funciona exatamente esse confronto? Não só com o traficante de drogas, mas também com outros setores da criminalidade. E como é que funciona esta ocupação? O que é que a PM leva para dentro de uma comunidade carente quando ela ocupa essa comunidade através das UPPs? O que acontece é o seguinte, realmente, né, se houver uma falha no entendimento, a gente pode ainda pensar que o objetivo maior é acabar com o tráfico de drogas. Isso é uma coisa absurda. O crime como um fenômeno social ele não acaba, ele é reduzido a patamares de civilidade, de normalidade. Mas dizer que vai acabar, e a dimensão do tráfico de drogas envolve muitas questões, são várias dimensões. Não é uma dimensão, são várias dimensões. Tem uma dimensão que é econômica, tem uma dimensão que é de saúde pública. Então, são várias motivações, vários fatores que estão influenciando ali. O nosso objetivo principal, né, além de reduzir esses indicadores a patamares civilizados, é realmente quebrar uma espiral de violência, né, quebrar essa lógica de violência, de facção, de animosidade, de mecanismos brutais de resolução de conflitos. Então, como se quebra essa lógica? Primeiro, com uma ocupação, com a apreensão das armas, com o desaparecimento dessas ocorrências mais violentas e sabendo conquistar essa confiança junto com a comunidade. Então, esse é o objetivo principal. Vez ou outra vai haver o tráfico, vez ou outra vai haver algum tipo de delito de menor potencialidade, né? Mas a gente não pode entender que isso vai comprometer o programa de forma nenhuma, absolutamente, ela não vai comprometer o programa, pelo contrário. O padrão desses crimes, eles mudam. Dizer que houve tráfico é uma coisa muito reduzida. Você tem que entender de que forma houve esse tráfico. Havia arma de fogo, havia a ostentação do fuzil, né? Houve homicídio. Teve homicídio lá, então o programa... Não, negativo. O homicídio que teve, por exemplo, na Cidade de Deus, o último homicídio foi um crime passional. Né? Uma coisa que não tem os mesmos padrões de violência. Todo crime de homicídio doloso ele é violento, todo crime de homicídio ele é violento. Mas não tem o mesmo padrão. Todo crime é lastimável, a gente lamenta. Mas não tem, o padrão que eu estou dizendo é o padrão que se utilizava, né, do terror. A lógica do crime de homicídio dentro de uma residência por uma questão passional é diferente da lógica de um homicídio em que alguém que quer vender ou comprar uma droga qualquer acaba matando uma outra. É completamente diferente. É completamente diferente e agregado a esse crime, existia ali um antivalor, né, que era a força, né, o terror que marca corpo, que mutila, que era muito similar... Que delimita a zona de comando, né? De comando. Comando fora da lei. Justo. A lei do crime ela tinha marca. Eu mando, isso aqui é minha marca, e se você fizer o contrário, eu estou aqui para fazer a mesma coisa. Para te punir. E para te punir e deixar como um sinal, né? Um sinal ali, a céu aberto, como exemplo. Então isso criava, legitimava realmente esse estado de coisa, essa violência, né, que usurpava, né, o Estado nas suas funções de justiça. Então, o que a gente vê hoje não, são padrões completamente diferentes. Nós tivemos, por exemplo, outro crime, que também é emblemático, na Cidade de Deus, que foi, tocaram fogo dentro de um ônibus, né? Alguém que estava resistindo ainda, ou um desavisado que não sabia que a coisa mudou, foi lá e tocou fogo. Tudo bem. Tocou fogo, existia isso antes? Existia esse crime de dano ao patrimônio? Existia. Mas só que antes a comunidade não delatava, não denunciava. O desavisado, ele fez isso e correu para lá, para a comunidade, se escondeu. Horas depois já estava preso. Né? Porque
foi uma sessão de denúncia, todo mundo denunciando, porque já mudou o padrão, já mudou todo o contexto, então isso precisa ser entendido, né? A positividade do programa está aí, na construção de uma rede de confiança, nas pessoas poderem elas mesmas participarem desse controle. Ela controla tanto o policial que é arbitrário, arrogante, ele é corrupto, quanto vai também controlar e denunciar o criminoso que tenda a voltar para a comunidade para tentar fazer com que o estado de coisa volte. Então isso é uma ameaça que a população não quer passar novamente, então eles vão denunciar, e isso o bandido, né, o marginal, ele tem essa consciência de que se voltar e se começar a fazer alguma coisa, as próprias pessoas vão denunciar, porque as pessoas já deram basta e já têm uma confiança na polícia. O que a gente precisa fazer é realmente isso, é resgatar essa confiança, esse grau, esse nível de confiança, de respeito mútuo, de entender essas pessoas e de criar toda uma participação comunitária, cidadã, democrática da ordem. Querido amigo, novo amigo, eu poderia ficar aqui batendo esse papo com você por horas e horas a fio, mas o nosso programa é limitado e ele termina agora. Eu quero só oferecer as câmeras e os microfones de Menorá na TV para que você se despeça dos nossos telespectadores, agradecendo de coração essa tua participação aqui e esses maravilhosos esclarecimentos que você está oferecendo à população como um todo. Muito obrigado. Nada, Ronaldo, eu que agradeço ao seu público, agradeço a todas as pessoas que possam estar nos assistindo, e eu queria sempre deixar uma mensagem de confiança num futuro melhor para nossos filhos, uma geração ou gerações que virão podendo aí contar com um direito que é fundamental, que é a segurança, o direito de poder ir e vir, né? Que a gente possa ter um futuro promissor, e não que acenda uma luz, mas várias luzes se acendam nesse túnel que estava enegrecido, estava escurecido pelo ceticismo, pelo pessimismo. Hoje a gente pode perceber no olhar dessas crianças, dessas comunidades, pode perceber no olhar das pessoas que nos aplaudem, nos abraçam, né, essa esperança que é fundamental. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, sexta-feira que vem, às 2 horas da tarde, no canal 14 da NET, e durante toda a semana, nos horários que você já está acostumado a assistir às nossas repetições. Até lá! Hava, hava, nera, nena.